Olá, meus amigos de Ideal Espírita. Nós estamos juntos nesse momento para reflexão, para meditação, para trilharmos aí um caminho de encontro com o Pai. E retomando a parábola do filho pródigo que nós temos analisado esses dias, eu gostaria de propor que nesse momento nós pudéssemos fazer uma vibração, uma visualização, uma meditação, para que a gente possa se encontrar com esse Pai que é o nosso Criador, de uma forma que nós possamos receber esse abraço, esses beijos, toda a manifestação do amor incondicional de Deus. E eu trago essa vontade, essa intenção hoje, porque tem momentos na vida da gente que é preciso fazer uma pausa, é preciso silenciar um pouco, é preciso nos aquietarmos para podermos ouvir essa voz que nos fala ao coração. Eu ia dizer que eu acredito, mas é mais do que isso. Eu tenho convicção, isso é a fé. Fé não é acreditar. Fé é saber. É saber que as coisas são assim. É quando tomamos consciência, nós falamos muito isso, tomada de consciência, vamos tomar consciência das coisas. E ontem, quarta-feira, no trabalho que eu faço na Casa Espírita, um trabalho presencial no tratamento, eu levantei essa questão para as pessoas que estavam ali. Eu falei, o que é que nós entendemos por tomada de consciência? O que nós temos chamado de consciência diz o que para nós? Qual é o sentido dessa expressão? Nós precisamos tomar consciência das coisas. Para quê? Qual o sentido disso? Lembrando a parábola, que é o... Lembra a primeira vez que eu propus da gente fazer essa leitura, reflexão da parábola? Eu disse que eu trabalho com contos. Eu sou psicóloga com uma formação em contoterapia. Dentre outras tantas formações que eu tenho uma em contoterapia. E a gente usa o conto. Para quê? Para promover essa reflexão. Para que a gente possa, ao invés de falar sobre nossas histórias e nossos problemas, nós ouvimos uma história e a partir dessa história nós conseguimos, por uma ressonância, perceber que algo nos toca. Aquela história tem algo que nos sensibiliza, determinada parte. Lembra que eu pedi? Preste atenção na parábola, e eu li a parábola. Então, quem não assistiu esse vídeo, volta lá algumas casas e assista esse vídeo que eu fiz a leitura da parábola, mas faça com essa intenção de
ao final, perceber que parte desse conto, dessa parábola, te marcou, te impressionou. Porque eu estou fazendo uma análise aqui, mas aquela parte que você registrou, que te sensibilizou, que ficou na sua tela mental, que você visualizou, então foi essa parte que o pai abraça o filho, enche ele de beijos. Se foi essa a imagem, nós estamos aqui tratando dela, nós estamos falando dela neste momento. E ela pode ser analisada, mas fazendo um paralelo com a tua história. Então, não se trata de falar a sua história, mas de você reconhecer que essa parte do conto toca em alguma parte da sua vida, diz respeito a você em algum momento, certos acontecimentos, mas é algo que precisa que você tome consciência. E aí nós voltamos para a palavra. O que é tomar consciência? E geralmente nós fazemos o quê? Nós associamos... Peraí, só um instante. O cachorrinho tá latindo lá no fundo do quintal. Cala a boca, cachorrinho. Deixa eu falar aqui no vídeo. Então, o conto, ele tem essa capacidade de mexer com a gente, para que a gente perceba essas partes e tome consciência. Então, voltamos lá para a palavra consciência. Consciência, tomada de consciência, não é refletir, não é pensar, não é sentir. Então, quando a gente fala, eu tomei consciência porque eu pensei, eu analisei, eu refleti. Não. Por quê? Porque a gente pensa a partir de certos padrões, de certos conhecimentos, certas teorias, certas crenças que podem não ser verdadeiras. E a tomada de consciência, ela é uma percepção. E ela é uma percepção da realidade, uma percepção da verdade, que não tem a ver com o que você acredita. Simplesmente a gente constata. Do tipo assim, puxa, eu assisto os vídeos lá da Márcia e só agora eu percebi que tem aqui uma imagem de Jesus. Você assistiu, mas só agora você percebeu. É uma constatação, aquilo vem para o seu campo de percepção em determinado momento. E assim acontece com a tomada de consciência. Em determinado momento da nossa vida, é como se tivesse tudo escuro e aí alguém acendeu a luz. Acendeu a luz e você viu porque iluminou. Então você não tem que pensar sobre aquilo, refletir sobre aquilo. É uma caminhada, é um processo em que chega um determinado momento, algo se ilumina e nós vemos a verdade. E a verdade nos libertará. Então, é essa a disposição da tomada de consciência, é a tomada de consciência do espírito. Quando a gente fala de reflexão e de pensamentos e sentimentos, quem pensa e sente é o espírito. Só que o pensamento e os sentimentos, eles são expressos no corpo. Então, a gente vai entender que tem uma passagem no corpo, uma questão fisiológica, dessa, funcionamento mente-corpo. Mas a tomada de consciência, ela
a gente vê que é algo que transcende. Realmente é uma iluminação do ser espiritual. Por isso que a gente precisa despertar consciência para que a gente viva como espíritos, como seres espirituais que nós somos, e vivermos a realidade, vivermos conforme as leis divinas. Dali, a prática terapêutica, ela deve primar por esse processo. Quando fala em autoconhecimento, não é entender que eu preciso me conhecer, saber a minha personalidade, meus temperamentos. Isso diz algo a meu respeito, mas não é autoconhecimento no sentido de que eu preciso saber desse ser espiritual. Não é só como eu me comporto, ou como eu sinto, ou como eu penso, mas é quem eu sou. E quem eu sou passa pelo ser espiritual nessa tomada de consciência. Então, o autoconhecimento que se tanto fala, tão badalado aí, não é bem autoconhecimento, né? É uma ideia que se tem do que é autoconhecimento e se criam técnicas aí, testes, se criam recursos, instrumentos para que a gente tenha a impressão de que eu estou me conhecendo porque eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu não gosto disso, eu vou fazer tal coisa. É mais do que isso, é mais profundo, transcende essas questões para ir na essência. Então, é algo que é muito particular, e é no tempo de cada um. Todos nós vamos fazer. Essa jornada de evolução é para todos. Nós fazemos essa jornada de forma coletiva e individual. Isso é que é bonito do pensamento complexo, porque não existe ou isso ou aquilo. As coisas coexistem. Eu posso evoluir individual e coletivamente ao mesmo tempo. Significa que eu evoluo porque eu preciso estar em relação com o outro, mas a minha evolução ela é individual, porque sou eu que tenho que passar pelas experiências, mas essas experiências elas requerem a convivência. Então, estar com o outro e estar no mundo. A gente pode evoluir no plano espiritual também, mas a encarnação tem esse propósito. Então, vamos pensar que a minha intenção aqui hoje é nesse encontro com o Pai, porque a partir do momento que a gente toma consciência e percorre todo o caminho, é com essa consciência, então já tem clareza, já se sabe que é para voltar à casa do Pai, que na casa do Pai tudo temos, nada nos falta. Tudo existe em abundância. Tudo que a gente pede para o Pai, nós recebemos. Eu vou abrir um parênteses aqui, porque no último vídeo eu falei que a gente não precisava colocar limites. E eu conversei com uma pessoa e eu resgatei essa ideia e eu quero deixar claro aqui. A vida impõe limites. A gente não pode fazer tudo. Por quê?
porque em geral a gente ainda não tem essa consciência e não sabemos fazer escolhas adequadas para a nossa evolução. Quando nós temos essa consciência, nós podemos pedir que isso será atendido, nós receberemos. Por quê? Porque saberemos pedir. Então, os limites que a gente impõe significa, mais uma vezinha, desculpa. Então, os limites, quando a gente fala que a gente precisa colocar limites nas crianças, nos nossos filhos, em geral, a gente está dizendo que precisa falar para eles fazerem aquilo que a gente quer, que a gente julga que é o correto, enfim. Na nossa cultura, nosso processo de educação, nós tendemos a dar a ordem e queremos que os filhos obedeçam. Então, os limites, quando a gente fala, é que nós queremos que os nossos filhos façam aquilo que nós estamos impondo. É uma questão de obediência. Eu não vou ampliar isso aqui, mas o que eu quero que a gente tome consciência é: os limites estão na vida, fazem parte da nossa vida, porque nós ainda não sabemos fazer os pedidos. Nós não sabemos ainda com clareza definir o que nós realmente precisamos para evoluirmos, para vivermos uma vida plena, para irmos ao encontro do Pai. Nos falta essa consciência. Nós ficamos batendo cabeça, tentando achar o caminho, fazendo grandes reflexões, e fazemos cursos, meditações, e esse é um caminho importante do conhecimento. Mas lembra que eu comecei falando que é mais interessante que a gente vá encontrando formas de silenciar esses tantos de pensamentos que nós temos. O pensamento não para. Então, assim, não é que a gente vai parar de pensar, não vai. Mas é ir acalmando esses processos mentais para que a gente possa ouvir e receber esse Pai que vem ao nosso encontro, que tem muita compaixão por nós. Ele não precisa que a gente peça perdão. Ele não precisa que a gente fique fazendo promessas. Ele não precisa. A única coisa que o Pai quer e ele celebra de felicidade é que nós estejamos vivos junto a Ele. Ele fala: este filho estava morto e voltou a viver, né? Então, quando ele coloca nesses termos, é a vida. A vida é a vida espiritual, despertou para a vida espiritual, saiu da morte espiritual e da vida material. Quando a gente só se volta para essa vida material, dos prazeres, dos interesses pessoais, em que reina o egoísmo, o ego, né, em excesso, quando a gente centra tudo em nós mesmos, para poder sair desse centro de nós somos o centro, para colocar Deus como o centro das nossas vidas, o sol que nos ilumina. Então, eu sei que eu estou me estendendo aqui um pouquinho, mas vamos fazer uma pequena visualização. Vocês já devem ter visto aquele pai correndo ao encontro do filho. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês, para que a gente pudesse respirar, fechar os olhos, se guiar aqui pela minha voz. Então, respire, permita que o seu corpo relaxe, encontre uma posição confortável e dê o comando para o seu corpo relaxar, porque ele está protegido e seguro.
e entregue-se a essa experiência de amor, de felicidade, alegria desse encontro com o Pai. Então, neste momento, nós estamos ali, naquela estrada. E quando o Pai vem ao encontro, nós o vimos. Ele está vindo à nossa direção, ele está vindo de braços abertos. Sinta, perceba este Pai amoroso que ao te ver está tão feliz que ele corre ao seu encontro e ele te abraça. Ele te abraça tão forte, mas é um abraço tão carinhoso. E ele te cobre de beijos. Beija a face, beija as mãos. Ele sorri e te segura as mãos e puxa, vamos entrar em minha casa. Receba o anel da família, volte a pertencer a este lar. Se acomode de uma forma plena, entregue, como se a gente descansasse nos braços desse Pai. Se entregue nesse abraço. Você está seguro. Se entregue a esse calor, a esse carinho. Esse convite Deus nos faz todo dia. Todo dia Ele abre os braços para nos receber. Fique ali abraçado. Sinta o pulsar do seu coração encostado no coração do Pai, como se pudessem bater juntos na mesma frequência. Você e o Pai são um. Nesse momento, uma luz imensa irradia como se o sol nascesse desse abraço e envolve você e o Pai. Te toma por completo e como se não precisasse mais desses corpos, tudo se funde numa grande luz de consciência. Mantemos a nossa consciência. Nós estamos despojados desse corpo material. E é como se flutuássemos. O universo é nossa casa. Entramos na casa do Pai, entramos no universo. E esse corpo já não estando mais nos limitando, nós expandimos a nossa luz, a nossa consciência é expandida em todo o universo. Nós nos integramos a essa natureza divina
da qual fazemos parte. E quando assim estamos nessa condição, nós estamos saudáveis, nós estamos libertos, livres de todos os aguilhões, nós estamos livres de todas as algemas, de tudo que nos aprisiona e nos causa dor. Estamos livres e expandimos a nossa vibração, a nossa energia para vivermos na casa do Pai, para vivermos no universo. Se mantenha vibrando e sentindo essa expansão. Recolha do universo tudo que você precisar, todas as energias que você precisar. Recolha, faça essa troca, abrace e seja abraçado, dê e receba. E permaneça por alguns instantes desta forma, nessa expansão de consciência. Respire profundamente. Mantenha-se assim. E agora que você recolheu e doou, vá sentindo o seu corpo apoiado na cadeira ou na cama, onde você estiver. Vá sentindo o seu corpo novamente. Vá se ajeitando como alguém que veste uma roupa. Vá se acomodando ao corpo. E no seu tempo, abra os seus olhos de forma relaxada, tranquila. E permaneça assim ao longo dos dias. Repita essa experiência quantas vezes quiser. E seguimos aí no nosso despertar de consciência. Muita paz e até o nosso próximo encontro.